Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habita sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Vou ler Romanos também, irmãos. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todos aqueles que creem, primeiramente no judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é só pela fé mesmo. Nós estamos aqui hoje é porque Deus tem nos capacitado, mas não é porque nós não somos nada, né? Sim, pela misericórdia de Deus que tem nos fortalecido, tem nos ajudado, nos dado fé. E quando a palavra de Deus fala que nós temos que ser perseverantes, porque no tempo que nós estamos vivendo hoje, irmão, nós temos que buscar muito a presença de Deus, nós temos que buscar muito, nós temos que pagar preço, nós temos que ser sinceros. Muitos estão voltando para trás, irmão, muitos estão olhando as lutas, as provações, mas muitas das vezes, irmão, nós questionamos, Senhor, por que tanta luta, por que tanta provação, mas nós procuramos com as nossas próprias mãos. Muitas das vezes nós questionamos Deus, Senhor, mas por quê? Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo comigo? Muitas das vezes Deus permite sim a gente ser provado, mas muitas das vezes é consequência das nossas escolhas. Muitas pessoas falam, não, eu voltei para trás, eu recuei, sempre tem uma desculpa por causa do irmão, por causa da irmã, porque estava acontecendo isso. Não, tudo é consequência das nossas atitudes, amém? Porque se Deus fala que se nós somos perseverantes, nós temos que crer, nós vamos passar próximo, mas Ele vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar. Glória a Deus! Nós temos que sempre estar perseverando. O que é perseverar? Ter fé. A luta vem, a aprovação vem. Nós temos que continuar crendo em Deus. Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Se qualquer provinha que vir, a gente resolver abandonar a Deus, Deus não faz isso com a gente. Não vai nenhum, Deus nos abandona. É a gente que abandona Deus. Em todo momento Deus tem esticado a mão para a gente, tem tido misericórdia, tem nos ajudado. Mas não, a gente fala, Senhor, está demorando, Senhor, por quê? Quando entra o porquê no nosso coração, não é porque a gente já não está tendo mais fé. Porque quando nós temos fé na presença de Deus, nós temos fé no Espírito Santo, nós entregamos com sinceridade. No momento nenhum nós questionamos, e Deus quer isso da gente. O momento que nós estamos vivendo é por fé, irmão, tem que ter fé. Aí, porque na Bíblia já fala, o favor de muitos esfriarão, a casa de Deus estará vazia, e tudo está acontecendo. Porque é o que está na palavra de Deus, irmão. Mas nós estamos aqui hoje não é para buscar o homem, nós estamos aqui hoje para buscar a presença. Aleluia! Verdade, Jesus! Glória a Deus! Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Porque se eu ficar olhando, irmão, eu vou caindo. Mas na hora que eu preciso, um irmão que me ajuda. É Deus, irmão. Verdade. Às vezes nós passamos provas, aí nós se apegamos a mais a Deus. Eu de experiência própria, não vou falar de mim, porque a Bíblia fala que nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Eu de experiência própria. A primeira enfermidade que a minha filha teve, eu ainda estava no mundo, e assim, foi um momento para mim muito difícil, mas foi um momento que eu mais me apeguei a Deus, irmão. Foi um momento que eu mais orei, foi um momento que eu mais pedi. E eu pedia, falava, Senhor, eu vou fazer tudo que o Senhor quiser, se o Senhor curar minha filha. E Deus falava, eu quero conselho. Eu falava, Deus, mas eu já mudei minhas vestes, eu estou buscando, eu estou indo na igreja, o Senhor quer que eu faça mais do que? Deus fala, eu quero conselho. Porque a gente acha que é o quê? É as vestes, é o cabelo, sim, tem que ter santificação. Porque hoje em dia não está tendo, as pessoas não querem santificar mais. As pessoas acham que eu venho na igreja, eu oro, eu faço um jejum e tá bom. Não, irmão. Nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que ser a luz no meio da treva. E hoje em dia, o mundo que nós estamos vivendo, a única forma de nós mostrarmos a diferença é o quê? É a forma que a gente falamos, é a forma que nós vestimos, é a forma que nós andamos, que nós agimos. E não, a pessoa acha que é o quê? Não, eu vou colocar a guarda de obreira, eu vou subir no altar, eu vou pregar, eu vou pular. Não, mas quando está lá fora, age de qualquer maneira, irmão. Você não tem que provar nada para mim, você não tem que provar nada para irmão e para o irmão. Porque quem sabe de nós, que sonda nós, é Jesus Cristo. Ele vê nós na nossa casa, na rua, ele vê nós em todos os Verdade, Jesus. E nós estamos perecendo, irmão. As pessoas estão perecendo por falta de sabedoria, por falta de buscar, por
falta de querer servir a Deus de qualquer maneira. Enquanto nós pedimos Deus uma bênção, nós falamos, Senhor, me dá de qualquer maneira. Nós falamos, Senhor, eu quero assim, 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 assado. E Deus dá a gente do jeitinho que a gente quer, e às vezes até melhor do que a gente pediu. Mas não, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente quer fazer assim, não, Senhor, eu vou fazer aqui, mas é se der. Aí entra o se der. E quando, irmão, minha filha estava enferma, eu pedia tanto a Deus, Senhor, eu não sabia nem mais do jeito que eu orava. Eu já não sabia mais como que eu podia pedir a Deus, sabe? Porque na minha cabeça eu já estava fazendo conta, já estava orando, já tinha mudado minhas vestes, porque minha filha estava mais tempo. Mas eu tinha vergonha. Quando minha filha estava no hospital, eu mudei minhas vestes, eu estava lá com ela. Mas quando eu saí do hospital para fora, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou chegar agora na minha casa, se todo mundo na rua vai me ver com essas roupas, vão me julgar? E eu ficava preocupada, irmão, mas assim, aí quando eu chegava no hospital, eu falava, Senhor. Aí como que o ser humano é tão falho, irmão, por causa de pouca coisa. E eu, na minha cabeça, eu achava que se eu mudasse as minhas vestes, se eu mudasse, parasse de pintar unhas, essas coisas, Deus ia, que aquilo ali já estava bom. E não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Um dia, a minha irmã, eu conversando com a minha irmã, ela falou assim, nossa, agora você está na igreja, né, e tal, Deus se transformou. Eu falei para ela desse jeito, você acha que eu estou porque eu quero? Eu não estou porque eu quero, não. Eu estou porque eu falei com Deus que se ele curasse a minha filha, eu ia dar. Mas você acha que eu queria? Eu estou nova, eu tenho tanta coisa para aproveitar. Irmão, naquele momento, a minha irmã não é evangélica, a minha irmã, assim, ela crê muito em Deus, mas ela não vai à igreja nenhuma. Aí Deus vai trabalhar com ela. Aí de repente ela virou para mim e falou comigo assim, você acha que Deus precisa de você? Desse jeito. Eu falei para ela assim, não, mas deixa eu te explicar. É porque eu não queria estar na igreja boa. Aí ela falou assim, não, já, você tem que entender uma coisa, Deus não precisa de você para nada, não. Você dá porque você quer, porque eu não estou te obrigando. Se você escolheu dar. E naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, eu estou sendo tão assim, hipócrita, o Senhor salvou minha filha, me livrou ela da morte, e agora eu estou falando desse jeito, eu estou dando um testemunho. Eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, tira isso do meu coração, porque eu estava numa angústia tão grande, sabe, que eu não queria. Só que eu não entendi o trabalhar de Deus. Então, tudo aquilo que a minha filha estava passando era a forma de Deus tratar comigo. E a gente não entende, na hora a gente não entende. Naquele processo, eu falei, Deus, a partir de hoje, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Mas eu tenho que curar minha filha. E Deus curou, irmão. E aí, eu comecei a vir mais para a igreja, Deus começou a trabalhar no meu coração. Até que, para a glória de Deus, eu batizei, me casei. Deus deu vitória. Louvado seja Deus. Até que Deus começou a me cobrar, irmão. Você não falou comigo que você ia fazer tudo que eu mandasse fazer? Então vai pregar. Eu quero que você vai pregar. Eu falei, Deus, não é para mim, não vou não. E Deus foi colocando isso no meu coração nos anos, irmão. E Deus me lembrou. E quando minha filha estava no leito, eu falei, Senhor, eu vou fazer do jeito que o Senhor quer, não do jeito que eu quero. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Aí eu correndo, irmão. Então, assim, a gente não pode correr, sabe? Porque Deus, irmão, Ele não obriga a gente a fazer nada. Mas a partir do momento que a gente assume um compromisso com Deus, a partir do momento que a gente faz um compromisso com Deus, Senhor, eu vou fazer, a gente também tem que cumprir, irmão. A gente tem que cumprir, porque Deus, Ele não é brinquedo. O ser humano está perecendo por falta de sabedoria, porque fica brincando com Deus, irmão. Então nós temos que ter muita sabedoria até na hora de pedir. Porque o ser humano pede. O ser humano só quer pedir, só quer bênção material, só quer bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas a gente esquece que tudo aqui é passageiro, irmão. Nós temos que buscar a nossa salvação, porque quantas almas estão se perdendo, quantas almas estão perdendo a vida, quantas almas que recuaram estão passando prova e questionam, Deus, por que eu estou passando? Gente, é esforço. Então nós temos que buscar com sinceridade, vamos nos entregar cada dia mais com sinceridade e não brincar com Deus, irmão. Porque quando a gente brinca, as pessoas que estão no mundo, elas estão brincando com o inimigo, estão fazendo a vontade de Satanás. Mas se o inimigo tentar atacar elas e Deus não quiser, Deus livra. Agora, se Deus colocar a mão sobre a gente, ninguém tira, irmão. Verdade. Então nós temos que ter muita sabedoria, temos que ter muito temor, irmão. O que está faltando nas pessoas hoje é ter temor a Deus, irmão. Nós temos que ter santidade na casa de Deus. A casa de Deus não é brincadeira. O altar de Deus não é brincadeira. A partir do momento que nós fizemos um compromisso com Deus, nós levantamos a mão e falamos, Senhor, eu te aceito como o único Salvador, Jesus Cristo da minha vida. Nós temos que honrar aquilo que nós estamos falando. Não adianta eu estar na casa de Deus todo dia, mas estar com o coração no mundo.
Não adianta eu pregar aqui na igreja, ser uma boa pessoa dentro da igreja, e quando eu saio, eu estou falando mal do meu irmão, estou falando mal do meu esposo, eu estou dando mau testemunho. Deus não quer a gente dessa forma, irmão. Então nós temos, irmão, que cada dia mais e mais santificar. Nós temos que cada dia mais e mais buscar. Porque o tempo que nós estamos vivendo, irmão, já está se findando. Só não está vendo quem não quer, irmão. Até os ímpios estão vendo. Só que o inimigo é tão xuxo que coloca um impedimento, uma barreira, da pessoa não se entregar para Deus, de não abrir o coração. Muitas pessoas vão em volta e falam: eu não acredito mais. Eu não acredito mais que Deus está voltando. Eu não acredito mais que Jesus vai voltar. Mas será porque quando ele cai numa enfermidade, quando acontece algo na família, ele fala: irmão, olha para mim. Verdade. Você não acredita? É o inimigo, irmão, que tem colocado impedimento. O inimigo tem cegado a vida das pessoas. Tem deixado as pessoas se levar por um prazer da carne, achando que vai levar isso aqui, irmão. Uma coisa que eu sempre falei quando eu fui para a presença de Deus, que Deus colocou isso muito no meu coração. A gente é igual a planta. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Não há outro caminho, irmão. É pobre, é rico, é crente, é católico. Não há outro caminho, irmão. Então nós sabemos que a nossa hora vai chegar. Nos falam: não, mas Deus da época de não sei quem que falava de Jesus voltando e até hoje não voltou. Não voltou para você, porque Deus está dando a oportunidade de você arrepender. Se você está aqui hoje ainda, é porque Deus está concedendo mais uma oportunidade. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quantas pessoas que têm a oportunidade que nós estamos tendo hoje de estar aqui na casa de Deus? Quantas pessoas se foram, irmão? Quantas pessoas Jesus já voltou para elas? Quantas pessoas? Então nós temos que ser sábios, irmão. Vamos dar voz, vamos testemunho, vamos dar exemplo, irmão. Pode ser um ou dois, mas fulano está fazendo, deixa o fulano fazer, irmão. Nós temos que saber de nós, salvação individual. Eu não vou poder levar meu esposo, não vou poder levar minha filha, ele não vai poder me levar. A salvação é individual, irmão. E se nós crermos realmente na presença de Deus, irmão, vamos começar a santificar a partir de hoje. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Se não tiver santificação, irmão, não adianta. Santificação é oração e jejum, e principalmente temor. Não adianta eu orar ou jejuar se eu não tenho temor na presença de Deus, irmão. Não vai ser uma roupa, não vai ser praga de igreja que vai me salvar, não. É o temor, é a fé. É a fé. Porque quando nós temos fé, fala, Deus bota até montanhas. Quando nós temos fé, é uma coisa que é pequenininha para o irmão, que às vezes é uma coisa que para mim é muita coisa, mas a gente ora e Deus dá. Quando eu mudei para minha casa, eu queria muito um sofá. Falava: Deus, mas eu não tenho condições de comprar um sofá. E aí, aquilo ficou no meu coração. E Deus proveu, sabe, irmão? Nem sei como, mas Deus abençoou, que apareceu um rapaz vendendo. Deus deu para o irmão, é uma coisa nada, mas para mim é uma coisa que eu queria. E até isso Deus atendeu. E quando eu comecei a vir na presença de Deus, quando eu comecei realmente a entender as coisas de Deus, eu comecei a abrir o meu coração para Deus, eu vi, irmão, que é nas pequenas coisas que Deus trabalha. Não é no muito, o ser humano tem mania de achar que é no muito que Deus vai agir. Não é, irmão, é no pouco. Porque o reino de Deus não é para qualquer um. No reino de Deus não vai entrar qualquer um. O mundo pode estar cheio, mas o reino de Deus é para poucos. Poucos que vão ser escolhidos. E muitos vão ficar, infelizmente, muitos vão perecer. Até nós temos que aproveitar a oportunidade de hoje de nos arrepender. Que hoje pode ser o meu dia. Louvado seja Deus, graças a Deus. Então vamos parar de brincar com Deus. Vamos parar de brincar de ser crente, porque crente hoje em dia virou moda. Ser crente hoje em dia é moda. O irmão coloca a Bíblia debaixo do braço, coloca uma roupa de crente, eu sou crente. Irmão, não é assim. Crente é o diabo. Nós somos cristãos, somos pregadores da palavra de Deus. Nós temos, irmão, que dar não só exemplo, mas nós temos que ser sinceros para nós garantir a nossa salvação. Não adianta eu ficar vigiando o irmão, falar: nossa, como é que o irmão está andando? Olha como é que o irmão está fazendo. Não, a salvação é dele. Nós temos que preocupar com nós, mas nós temos que tirar a trava do nosso olho para depois se preocupar com o irmão. Então nós temos, irmão, que buscar para a nossa família ter. Mas eles também têm que querer, irmão. Então todos os dias nós temos que falar: doa quem doer, irmão. É a verdade. Doa quem doer. A pessoa pode achar ruim, seja na nossa família, mas nós temos que falar: ó, Deus, Ele quer que seja. Deus quer que a gente busque. Deus quer. O tempo está se findando. A hora de buscar é agora. Então nós temos que entregar a Deus. Quando a gente fala assim, entregar a Deus, não é estar dentro da casa de Deus todo dia, não, irmão. Não é estar dentro. Você pode vir aqui todo dia, irmão. Se você não tiver fé, se
você não crer, você vai sair e entrar da mesma maneira. Da mesma maneira que você entrar, você vai sair. Por quê? Porque você não tem fé, você não crê. Deus, o Espírito Santo, ele é Espírito. É a presença que nós sentimos. Então nós temos que crer, nós temos que ter fé. Porque se não tiver fé, Deus não opera. Mas não é porque Ele não quer, porque a misericórdia de Deus é tão grande sobre a nossa vida. Ele tem tanta misericórdia sobre nós, que mesmo nós não merecemos, Ele nos livra. Verdade. Ele nos livra da morte, Ele nos livra de ser assaltado no meio da rua. Ele sempre está nos dando livramento, é porque nós merecemos, não. Porque se nós vivêssemos no tempo de antigamente, nós não estaríamos aqui mais. Porque hoje em dia nós negamos Deus por qualquer coisa. E na Bíblia eu falo, não rejeitar o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. E hoje em dia, nós estamos rejeitando a presença de Deus por qualquer coisa. Nós deixamos falar assim, não. Você é crente? Não, eu sou, mas sempre tenho mais, irmão. Vamos parar com isso, irmão, de colocar mais. Vamos parar, vamos ser sinceros na presença de Deus, sabe? Vamos, cada dia mais e mais, irmão, falar, pregar a palavra de Deus. Nós tivemos a oportunidade. Porque, irmão, quantas almas estão perecendo lá fora por falta de amor ao próximo? Deus fala que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Será que nós estamos amando o próximo? Será que nós estamos dando compaixão do próximo? Eu não posso pegar a guerra do irmão, nem da irmã, mas nós temos que ter compaixão. Senhor, tem misericórdia. Ajuda da mesma forma que o Senhor me ajudou. Nós não precisamos comprar guerra, irmão, de ninguém. Mas se Deus falar, você vai comprar, a gente tem que comprar, não adianta a gente correr. Então tudo a gente tem que buscar primeiro a direção de Deus. Tudo nós temos que primeiro pedir a Deus, porque quem faz é Ele, irmão. Nós não fazemos nada, eu não faço nada, a irmã não faz nada, quem faz é Ele. Então, irmão, nós temos que cada dia mais e mais falar, Senhor, me muda, porque não existe ninguém perfeito, irmão. Agora, se tivesse perfeito, não estava aqui mais, estava no céu. Deus já tinha levado. Porque se você for parar para pensar quantas pessoas boas que tem nessa terra que já se foi. Quantas pessoas que têm um coração bom, e a gente fala, Senhor, mas porque aquela outra pessoa, nossa irmã viu, como exemplo. Quantas pessoas a gente fala, mas logo aquela irmã que era tão boa. Mas por quê? Deus está recolhendo os dedos. Porque o que é bom não fica nessa terra. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos muito que mudar. Nós temos muito que pedir perdão a Deus. Nós temos que nos entregar com sinceridade. Irmão, a partir do momento que nós aceitamos estar numa igreja, nós temos que seguir a doutrina sim. Ninguém segue 100%. Mas nós temos que tentar nos esforçar todos os dias. Fala assim, é besteira, não, mas você aceitou. A partir nós temos que ser obedientes. Não somente a palavra. Falar, mas é doutrina. Mas se você não segue a doutrina, como você vai seguir a doutrina de Deus? Será que vai? Eu não obedeço o homem, eu vou obedecer a Deus. A doutrina vai levar para o céu? Não, a santificação vai levar para o céu. Mas Deus prova a gente, Deus quer que a gente se esforce. Nós mostramos assim, não, eu vou abandonar isso, eu vou largar isso, eu vou parar de praticar as coisas do mundo, porque eu prefiro as coisas de Deus. Deus quer ver o esforço da gente. Deus quer que a gente se entregue de verdade, é com sinceridade. Mas muitas das vezes nós falamos que não. Não vou fazer isso não, porque eu prefiro ficar aqui vendo minha novela, eu prefiro ver televisão, eu prefiro, não vou deixar de usar minha calça, não vou deixar de usar minha maquiagem. Aleluia. Irmãos, eu acredito, é o meu pensar, eu acredito que a partir do momento Deus não vai te julgar por causa disso não. Mas a partir do momento que você está dentro de uma congregação, você aceitou Jesus, nós temos que obedecer sim. Graças a Deus. Porque tem gente que está na igreja todo dia, com a saia no pé, mas não tem santificação. Está falando mal do irmão, está falando mal da irmã. Adianta? Não adianta. Roupa vai salvar alguém? Não vai, não. Nós viemos nus, nós voltaremos nus. Nós temos que então santificar, falar, Senhor, Deus tem a forma de trabalhar na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. O propósito que Deus tem na minha vida não é a mesma que tem na vida do meu pai. O propósito que Deus tem na vida dele não é a mesma na minha. Então, mas nós temos que se esforçar. Falar assim, o que o Senhor quer de mim? Eu. Deus sabia que eu precisava me libertar porque eu era muito vaidosa, irmão. A vaidade eu estava em mim. Então eu falava, Senhor, meu sonho é ficar na Deus. Eu vi assim, Senhor, quero ser a minha irmãzinha, a irmã do copo, lá no fogo. Eu achava a coisa mais linda.
eu só visitava, irmão. Eu estou mentindo pro irmão, não. Eu vi, irmão. Principalmente na sexta-feira. Sexta eu estava na igreja. Porque sábado eu ia pro baile. Mas sexta eu estava aqui, Senhor, me livra. E aí eu falava, Senhor, eu quero ser usada daquela forma. Senhor, eu trabalho, eu quero. Eu pedi até a Deus, falou, peraí, eu vou te mostrar o Senhor. Porque quanto mais é dado, mais vai cobrar. E a gente acha que não, que é fácil, é tudo lindo. E eu falava, Deus, eu quero que o Senhor me usa tanto maravilhosamente, eu quero ser chamado pelos dons, eu quero, só pedir, só quero. Aí quando Deus dá, que a gente vê, eu falo assim, agora eu não quero mais não. Então nós temos que saber, irmão, até o que a gente pede. Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. É isso que o Senhor quer para mim. Vamos começar a sentir Deus, vamos parar com isso de falar assim, eu coloquei na mão de Deus, mas Deus não me deu a resposta. Por que Deus não deu a resposta? Se Ele não deu a resposta, porque ainda não era a hora, irmão. Nós temos que aprender a esperar. Quando a gente, irmão, a gente quer uma coisa, a gente quer, eu quero viajar. Mas hoje eu não posso, mas você está ali, para aquilo que é mais, eu vou viajar. Você começa a guardar, você começa a juntar, você começa a se dedicar àquilo que você quer. Porque para Deus você quer fazer de qualquer jeito? Porque que para Deus nós temos que fazer as coisas que Ele quer. Fala assim, eu quero agora. Não é assim, nós não entendemos. Da mesma forma que nós esperamos as coisas do mundo, nós temos que aprender a esperar as coisas espirituais. Graças a Deus. Porque a nossa guerra, irmão, é contra o Espírito, não é contra a carne. Então nós temos que entender, irmão, que as coisas de Deus não é no tempo da gente. Nós temos que começar, irmão, entregar as coisas na mão de Deus e crer, aprender a esperar. Senhor, mas está demorando, mas eu sei que na hora que vir, vai vir do Senhor. Glória a Deus! As coisas de Deus, irmão, duram. As coisas de Deus é eterna. As coisas desse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo, você pode ver que tudo nesse mundo tem defeito. Se você tem um carro, o carro tem defeito. Se você tem uma moto, a moto tem defeito. Se você tem casa, você tem um problema. Tudo nesse mundo tem defeito, mas as coisas de Deus não. Louvado seja Deus! Deus lugar é perfeita. Por mais que eu faça, Senhor, não é do jeito que eu queria, mas Deus sabe aquilo que você suporta, irmão. Deus sabe aquilo que você necessita. Porque muitas das vezes a gente pedindo coisas que não é pra gente. Muitas das vezes nós queremos coisas que não é pra gente. Fala, Senhor, mas eu estou te clamando 10 anos, mas não é, irmão. E quando a gente realmente, irmão, tem fé, a gente começa a entender. Nós temos que parar de buscar o homem, falando, eu vou naquele culto, porque Deus usa aquele irmão. Não, o irmão Carlinhos, Deus usa revelação, vou pedir ele para orar para mim, não. Mas é revelação que vai salvar? É revelação que leva para o céu? Não. Porque eu sabe que leva para o céu é a palavra e a obediência. Graças a Deus. Se não tiver palavra, não tiver obediência, porque um complementa o outro, irmão. Então nós temos que buscar as coisas de Deus. Nós temos que buscar santificação. Nós temos que buscar a palavra para nós podermos enfrentar o mundo certo. Maravilhas. Foi só isso que Deus colocou aqui.